Professor Michel, mais uma aula de trigonometria para a gente. Aula de hoje em equações trigonométricas. Então vamos que vamos. Antes de começar, você precisa, para conhecer em equações trigonométricas, todo o conceito de equações trigonométricas, tá ok? Porque a ideia vai ser muito parecida. Só que na inequação trigonométrica, o que vale no seu resultado é o intervalo. Ou seja, numa inequação trigonométrica, vamos ter diversos resultados, tá ok? Mas a base para a resolução do problema é muito parecida com a equação trigonométrica. Então, eu preciso que vocês assistam a aula de equações trigonométricas, beleza? Caso contrário, tá tudo tranquilo. Vamos então para inequações trigonométricas. Então, para começar em inequações trigonométricas, vamos começar pelo seno. Tranquilo? Então, para iniciar, eu quero deixar bem claro aqui, tá? Que eu vou fechar o intervalo. O que significa fechar o intervalo? Eu vou dizer que eu quero os resultados. Determine a solução das equações no intervalo de 0 a 2π. Só me interessa o resultado na volta completa da circunferência. Quero deixar bem claro isso, porque para poder deixar a situação do intervalo bem definido, para que fique mais fácil você entender num primeiro momento. Tudo bem? Agora vamos para a solução. Ali, ele está pedindo, determine as soluções das equações no intervalo entre 0 e 2π. A primeira coisa que você tem que saber é que todos os resultados de seno estão relacionados ao eixo y, ou seja, tudo que eu vou ver vai estar relacionado ao eixo y. A gente viu nas aulas de equações trigonométricas que nós precisamos identificar o nosso padrão. Quem é o nosso padrão? Aquele ângulo padrão que gera o seno que vale meio. Quem é o nosso ângulo padrão? A gente vai considerar o nosso ângulo padrão um ângulo de 30 graus, ou melhor, π sobre 6. Tudo bem? Ou seja, o seno de um ângulo que vale meio é o π sobre 6. Então, o nosso primeiro resultado é exatamente igual ao alfa. Quem é o alfa? O π sobre 6. E o nosso segundo resultado está no segundo quadrante. Quem é o segundo quadrante? É o π menos alfa. A gente viu isso na aula de equações trigonométricas. Quem vai ser o alfa? O π sobre 6, que a gente acabou de ver. E aí, agora é só resolver essa conta. 6 vezes π, 6π. 6π menos π, 5π sobre 6. Então, encontramos os dois resultados em que o seno vale meio. Meio. Ele se encontra aqui, ó. Aqui está o π sobre 6. E desse lado de cá, ó, desse lado de cá, nós encontramos o 5π sobre 6. O problema é que ele quer que o resultado seja maior que meio. Meio é esse intervalo aqui, é esse tamanho do comprimento do eixo y. A gente já estudou isso. Ou seja, o que vale meio? Meio é esse comprimento aqui, ó, do eixo y. Maior do que meio é passar desse comprimento. E para passar desse comprimento, os ângulos têm que ser maior, está entre esses dois ângulos aqui, ó. Ou seja, qualquer ângulo que for maior que π sobre 6 e menor que 5π sobre 6, vai ter um resultado em que o seno vai ser maior do que meio, vai estar acima desse ponto aqui, ó. Ou seja, então o resultado é um intervalo. E que intervalo é esse? Como aqui está o sinal de igual, por isso que eu coloquei bolinhas fechadas, então o resultado seria um intervalo fechado do menor ângulo para o maior ângulo, entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Esse é o intervalo. Deixa eu apagar aqui aquele colchete. Opa, show de bola! Então, esse seria o nosso resultado. O nosso resultado é qualquer ângulo que estiver entre π sobre 6 e 5π sobre 6, o seno desses ângulos serão maiores do que meio. Beleza? Outro modo de se responder isso é aquela solução. X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a π sobre 6
e menor ou igual a 5π sobre 6. Como não tem nenhum tipo de intervalo, né? Na verdade, tem um intervalo entre 0 e 2π, eu não preciso ter que colocar aquele mais 2kπ de clássico, tá ok? Deixa eu apagar essa resposta, que essa resposta ficou muito feia. Se quiser bater o print dela, vou só apagar porque está muito enrolado ali, tá? Show! Vamos agora aqui para o seno maior, agora sem o sinal de igual. Qual a diferença de ter o sinal de igual e não ter o sinal de igual? É que o ângulo calculado, esse valor do alfa, ele não entra no resultado, é uma bolinha aberta, tá ok? Então, antes de começar, a gente vai realizar. Quem é o nosso alfa? Vamos realizar essa conta de verde. Quem é o nosso ângulo alfa? Nosso ângulo alfa vai ser o que seno de que ângulo da raiz de 3 sobre 2? 60 graus. Em radiano, ele vale π sobre 3. Tudo bem? Só que ele está negativo. Se está negativo, o π sobre 3 faz parte do seu resultado? Não. O seu resultado está no terceiro quadrante e no quarto quadrante, porque o seno é negativo no terceiro e quarto quadrante. Então, o meu primeiro resultado está no terceiro quadrante. E o terceiro quadrante é π mais alfa. O alfa a gente acabou de descobrir. Π sobre 3. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Opa, peraí. Caneta saiu. Show. Ó, 3 vezes π, 3π. 3π mais π, 4π sobre 3. Ele está aqui, ó, ele se encontra aqui, ó. Bolinha aberta, para deixar bem claro que o 4π sobre 3 não participa do nosso resultado. E do outro lado, vamos ter outra bolinha aberta. Tá ok? Quem é essa outra bolinha aberta? Essa outra bolinha aberta é o x2. E quem vai ser o x2? Deixa eu só apagar aqui o 2, que o 2 ficou muito grande. Quem vai ser o nosso x2? O nosso x2 vai ser o 2π menos alfa. Olha lá na fórmula, lá, ó. Quarto quadrante, 2π menos alfa. E quem é esse alfa? É o π sobre 3, que a gente já viu. Então, o nosso x2 vai ter resultado igual a 3 vezes 2π, 6π. 6π menos π, 5π sobre 3. Esse é o nosso segundo resultado. Então, o nosso primeiro está aqui e o nosso segundo está aqui, 5π sobre 3. Está aqui os nossos dois resultados. Deixa eu só apagar ali para desenhar melhor, porque senão fica feio de entender, né? Vamos botar cabo de preto, de vermelho, para ficar bem destacado aqui, ó. Bolinha aberta, bolinha aberta. Ah lá, pronto. Ou seja, ele quer que o resultado seja maior. Aqui, ó. Esse é o resultado do seno, tá aqui, ó. Para ser maior, tem que estar acima desse ponto. Ou seja, qualquer ângulo que estiver acima desse ponto. Ou seja, todos esses resultados aqui, ó, fazem parte do seu resultado. Ou seja, qualquer ângulo que tiver acima, maior do que raiz de 3 sobre 2, aqui é o ponto do raiz de 3 sobre 2. Para ser maior, tem que subir. Por quê? Porque a gente está falando de seno. Seno, a gente sempre tem que olhar para o eixo y. Se ele está batendo nesse ponto, para ser maior, tem que subir. Para ser menor, teria que descer. Tudo bem? Então, o que seria o nosso resultado? O intervalo entre 5π sobre 3 e 4π sobre 3? Eu não posso dizer isso. Por quê? Qual foi a definição que eu te dei como resposta aqui? A resposta sempre tem que ser do menor ângulo para o maior ângulo. E quem é o menor ângulo incluso ali dentro? É o zero aqui, ó. O zero está participando dessa resposta. Então, o seu resultado tem que ser agora dado em dois intervalos, ó. Do 0 até 4π sobre 3, e por isso que vai entrar o intervalo fechado, ó, 0, colchete fechado, porque o zero participa, até o 4π sobre 3, e colchete aberto, porque o 4π sobre 3 não participa da sua resposta. Deixa eu apagar esse colchete, que ficou feio. Redesenhando aqui agora. Ó. União
Ou seja, esse intervalo daqui até aqui, união, agora do menor, intervalo aberto em 5π sobre 3. Por que intervalo aberto? Porque 5π sobre 3 não participa da resposta aqui, não tem o sinal de igual aqui, ó. Até chegar aqui. Quando ele chega aqui, ele volta para o zero? Não, ele fecha no 2π. E o 2π participa da resposta? Participa, porque é o sinal vermelho, todos os ângulos que estiverem dentro desse intervalo aqui participam. Então, tanto o 0 quanto o 2π participa do resultado. Então, aqui está aqui o seu resultado. Ó. Ou, naquele resultado, né? Solução x pertence aos reais, tal que o 0 é menor ou igual, ó, colchete fechado, a x e só menor que 4π sobre 3. Sem sinal de igual. Por quê? Porque o 4π sobre 3 não participa. Ou, o ou representa a união, 5π sobre 3, só o sinal de menor sem o sinal de igual, porque está aberto, x menor ou igual a 2π. E ganha o sinal de menor ou igual exatamente porque o 2π participa da resposta. Cara, é muito importante você saber os dois modos de resposta, porque ou vai estar assim no seu resultado, ou vai estar assim na forma de baixo do seu resultado, tá ok? Na alternativa, no caso de múltipla escolha, tudo bem? Ou seja, um dos dois métodos ele vai estar, ok? Passando agora para o cosseno. Bate o print lá da página, se você quiser, volta o vídeo um pouquinho, bate o print. Qual o pensamento agora do cosseno? O pensamento agora do cosseno é que o nosso principal eixo está relacionado ao eixo x. Então, toda e qualquer resposta que nós formos dar vai ser relacionada ao eixo x, tá ok? Então, vamos pensar aqui, ó, cosseno de x maior ou igual a meio. Ó, tem um maior ou igual, então agora pode entrar a bolinha fechada. Então, vamos olhar para o eixo x e ver primeiro, coisa que nós vamos determinar aqui. Ó. Deixa eu só escrever aqui também que está no intervalo entre 0 e 2π. Tá? Só para não ter nenhum problema. Igual lá no seno, tá? No intervalo fechado entre 0 e 2π, ou seja, eu só quero os resultados que estiverem dentro desse intervalo fechado. Tá ok? Então, beleza, agora de laranja, vamos partir para o cosseno. Quem é o nosso alfa? Cosseno de que ângulo que dá meio? 60 graus. 60 graus em radiano vale π sobre 3. Show de bola, Michel. Então, olha só, primeira coisa, positivo. Positivo para o cosseno é o quê? Primeiro e quarto quadrante. Então, o primeiro resultado é exatamente igual ao alfa, ou seja, o primeiro resultado é exatamente o π sobre 3. E o seu segundo resultado está no quarto quadrante, 2π menos alfa. E quem é o seu alfa? Quem é o seu alfa? O seu alfa vai ser o π sobre 3, que eu acabei de escrever ali. Ó. Realizando a operação, vai ficar 3 vezes 2π, 6π, 6π menos π, 5π sobre 3. Encontro os dois resultados. Vamos colocar eles lá no papel. No primeiro quadrante, está aqui o π sobre 3. Ó. Bolinha fechada. Por que bolinha fechada? Ó, sinal de igual. Ou seja, o π sobre 3 participa da minha resposta. E no quarto quadrante, vamos traçar aqui. A linha não vai ficar tão reta, porque tenho dificuldade. Deixa eu botar com outra caneta para poder dar um contraste ali. π sobre 3. E aqui, 5π sobre 3. Eu vou te fazer a pergunta. Agora vamos olhar para o cosseno. O cosseno nós temos que olhar para o eixo x. Ele quer que seja maior do que meio. Aqui está o resultado do cosseno. Ó. Para ser maior do que meio, ele tem que caminhar para a esquerda ou para a direita? Caminhar para a direita. Se ele tem que caminhar para a direita, qualquer ângulo que estiver aqui, ó, é o seu resultado. Ah lá, dentro desse intervalo, dessa arco e flecha aí. Mas lembre-se, eu não posso colocar o intervalo entre eles, porque quem está entre eles aqui, ó, tem o zero. Então, tem que colocar sempre do menor ângulo para o maior. Então, esse resultado aqui tem que estar dentro de um intervalo. E esse intervalo vai estar de verde. Vai ficar bem destacado. Então, qual vai ser o resultado do intervalo? Aqui, ó, vou botar ele aqui, ó, pequenininho aqui para você. Ó. O resultado está entre 0 e π sobre 3. Olha lá, ó. Daqui até aqui. Depois, quem é o menor ângulo? 5π sobre 3. Então, união 5π sobre 3 até 2π.
Consegui botar bonitinho ali no intervalo. Beleza? Esse é o meu resultado. Ou, se eu quiser escrever por solução, vou escrever aqui de preto para ficar bem bonito. Ó. Solução. Qual é a solução? Solução. X pertence aos reais, tal que o zero menor igual a x menor igual a π sobre 3. Lembrando que todo mundo recebe sinal de igual, porque todos os 4 participam do resultado. Ou, que representa a união, 5π sobre 3 menor igual a x menor igual a 2π. E encerro o intervalo. Beleza? Caminhei para a direita. Vamos seguir agora a mesma linha de raciocínio aqui na letra B. Lá. Cosseno menor que raiz de 3 sobre 2. Primeira pergunta, quem é o seu alfa? Vamos botar o nosso alfa de vermelhinho. Olha lá, quem é o nosso alfa? O nosso alfa vai ser que ângulo que dá raiz de 3 sobre 2 no cosseno? 30 graus. E o 30 graus é π sobre 6. Mas o primeiro quadrante é negativo? Não. Quem é negativo? O segundo e o terceiro quadrante. Preciso usar as fórmulas do segundo e do terceiro quadrante agora. Show? Show de bola. Então, quais são as fórmulas do segundo e terceiro quadrante? Primeiro valor de x. Fórmula do segundo quadrante. Olha lá, π menos alfa. Está escrito π menos x ali, né? Eu chamei de alfa aqui, π menos alfa. Quem é o π menos alfa? Π menos o alfa. Quem é o nosso alfa? π sobre 6. Multiplica e junta com quem está dentro. 6 vezes π, 6π, menos π, 5π sobre 6. Está aqui o meu primeiro resultado. Quem é o meu segundo resultado? O segundo resultado estaria no, se é negativo, no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, a fórmula é π mais alfa. Quem é o π mais alfa? É o π mais π sobre 6. E quem é o π mais π sobre 6? 6 vezes π, 6π, mais π, 7π sobre 6. Ou seja, como não tem sinal de igual, eu tenho que colocar o resultado com a bolinha aberta. Aqui, ó. Bolinha aberta. Bolinha aberta. Tudo bem? Deixa eu só redesenhar essa bolinha de outra cor, para ficar bem destacado aqui e não misturar com as cores, tá? Vamos botar de laranja, tá ok? Então, aqui, ó, bolinha aberta, segundo quadrante, 5π sobre 6. Bolinha aberta, 7π sobre 6. Ou seja, aqui está o seu resultado. Ó. Esse é o valor do cosseno, está aqui. Ele quer que seja menor que a raiz de 3 sobre 2. Aqui está a raiz de 3 sobre 2. Para ser menor, ele tem que caminhar para a esquerda ou para a direita? Aí vocês estão gritando aí. Para a esquerda, Michel. Porque para a direita fica positivo. Para a esquerda fica negativo. Então, aqui, ó, fica cada vez mais negativo. Ou seja, todos os resultados entre esses caras aqui são seu resultado do cosseno. Aqui tem algum problema? Não, aqui o menor ângulo é realmente o 5π sobre 6. Então, qual é o seu resultado? O meu resultado é aberto, porque não tem sinal de igual, tem que ser aberto em 5π sobre 6. Você tem que estar muito atento no colchete, tá? E aberto no 7π sobre 6. Ou, solução, x pertence aos reais, tal que 5π sobre 6 está entre x e 7π sobre 6. Beleza? Gente, veremos agora o nosso último exemplo de inequação, a inequação com a tangente. A tangente, lembrando que ela é uma reta tangente que tangencia aqui a circunferência, né? Então, temos que sempre ficar ligado nela. Então, olha só, ele quer que a tangente seja menor ou igual a menos a raiz de 3. Já começa assim. Primeiro, deixa eu escrever ali também a mesma coisa que eu escrevi nos outros. Tá ok? No intervalo... Porque em várias questões vai ter diversos intervalos.
Mas entre 0 e 2π geralmente é o mais pedido, tá ok? Nas provas, porque é dentro da circunferência. Então, na maioria das vezes, as questões vão pedir dentro desse intervalo. Caso ele não peça no intervalo, você tem que fazer a extensão da resposta com aquele 2κπ, no caso para seno e cosseno, e κπ para tangente. A única coisa que você vai ter que acrescentar nas próprias alternativas, você vai ver lá. Eu estou botando entre 0 e 2π exatamente para economizar espaço aqui na minha resposta, porque quando eu acrescento aquele mais 2κπ e mais κπ, no caso da tangente, vai deixar minha resposta gigante e aqui meu espaço não vai dar. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, nosso alfa, né? Quem é o nosso alfa? Tangente de que ângulo que dá raiz de 3? Tangente de 60 graus. Show. E em radiano ele vale quanto? Π sobre 3. Show de bola, Michel. Então, aí eu vou te fazer a pergunta. Para ser a tangente negativa, tem que ser em quais quadrantes? Aqui, ó. Segundo e quarto quadrante. Então, o meu primeiro resultado está no segundo quadrante. O meu segundo quadrante é π menos alfa. Olha lá, ó. Quem é meu alfa? Π sobre 3. Então, quanto é que vai dar meu resultado? 3 vezes π, 3π. 3π menos π, 2π sobre 3. Primeiro resultado. Segundo resultado está no quarto quadrante aqui, ó. 2π menos alfa. Olha a fórmula aqui, ó. Quem é o alfa? Acabamos de descobrir ali. Π sobre 3. Então, resolvendo, opa, já ia botar aqui quase sobre 6. Né? 3 vezes 2π, 6π. 6π menos π, 5π sobre 3. Eu encontro os dois resultados. Os dois resultados estão aqui, ó. O 2π sobre 3 se encontra aqui no segundo quadrante, ó. Sinal de igual, bolinha fechada. Vamos colocar de outra cor para dar destaque. Azul. Aqui, ó. Aqui está o 2π sobre 3 no segundo quadrante. Tim, 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 tim. E aqui está o nosso 5π sobre 3 no quarto quadrante. Tudo bem? Essa aqui é uma gangorra, ó. Deixa eu pintar aqui para vocês, ó, deixar pintadinho. Preste atenção. Aqui está o resultado, quando ele toca aqui, ó, na reta tangente, né? Se eu estender aqui com uma letra, com uma cordinha lá vermelha, o resultado da tangente é quando ele toca aqui, ó. Esse é o resultado da tangente, ó. Tudo bem? Aqui que está o resultado da tangente, ó. Para ser menor que a raiz de 3, ele tem que subir ou tem que descer? Ele tem que descer. E para esse cara descer, esse cara aqui tem que caminhar para cá, ó. E ele vai parar aqui. Por que que ele tem que parar aqui? E eu vou deixar até uma bolinha aberta aqui, ó. Porque a tangente de 270 e a tangente de 90, ela não existe. Então, ele trava onde ela não existe. Quando isso aqui é uma gangorra, né? Pensa numa gangorra. Quando um desce, o que acontece com o outro do outro lado? Sobe. Olha lá, ó. E ele trava no 90 graus. Esse cara é o 90 graus e esse cara é o 3π sobre 2. Então, o resultado da tangente, geralmente, sempre tem que ter pelo menos dois intervalos, tá? E aí, como é que a gente dá a resposta? Do jeito que a gente sempre vem dando, do menor para o maior. Quem é o menor resultado que aparece? Aqui, ó, o π sobre 2. Sempre esses dois caras têm que estar com a bolinha aberta. Por quê? Porque a tangente de 90 e a tangente de 270 não existem. Se eles não existem, não podem estar com a bolinha fechada. E eles sempre precisam aparecer com o colchete aberto. Tudo bem? Então, aqui, ó, solução. Colchete aberto para π sobre 2 e colchete fechado para 2π sobre 3. Vou até trazer a resposta para cá. Está muito curto aí a minha resposta. Tá ok, pessoal? Porque meus resultados ficou muito colado. Eu vou botar a resposta bem trazer para cá de verde, tá? Para não ficar de preto, deixar bem destacado aqui, ó. Solução. Quem vai ser minha resposta? Aqui, ó. Aberto em π sobre 2, fechado em 2π sobre 3.
Que intervalo é esse? Esse aqui, ó. União. Quem é o próximo intervalo? Quem é o menor ângulo? Acompanha aqui, ó. Sempre do zero. Aqui, ó. Primeiro valor. Qual é o próximo valor? 3π sobre 2 aberto. E fechado no 5π sobre 3 que você calculou. E esses dois ângulos estão com a colchete fechados, porque aqui tem um sinal de igual. Beleza, galera? Tranquilo? Ou aquele resultado, né? X pertence ao GA, está o quê? X está entre π sobre 2 e 2π sobre 3, ou 3π sobre 2 e 5π sobre 3. Tá beleza? Vamos para a tangente aqui agora, para a letra B, aqui, tangente maior que 1. Então, qual é o primeiro passo? Nosso alfa. Quem é o nosso alfa? Tangente de que ângulo que vale 1? 45 graus, Michel. Show de bola. E em radiano, esse cara vale quanto? π sobre 4. Show de bola. E tangente para ser positivas é no primeiro e no quarto, ou seja, o primeiro ângulo já é de cara o valor do alfa. Quem é o valor do alfa? π sobre 4. Maravilha, Michel. E quem é o segundo ângulo? O segundo ângulo está no terceiro quadrante, aqui, ó, primeiro e quarto. Quem está no terceiro quadrante é o π mais alfa lá, a fórmula. E quem é o nosso alfa? Nosso alfa vai ser π sobre 4, que é o nosso padrão. 4 vezes π, 4π com mais π, 5π sobre 4. Encontrei os dois valores. Vamos colocar eles lá. Lembre-se que não tem sinal de igual. Se não tem sinal de igual, tanto o 4π, perdão, π sobre 4, quanto o 5π sobre 4 tem que estar com a bolinha aberta. Tá ok? Vamos colocar de preto para deixar bem destacado aqui, ó. Olha a gangorra. Show? 5π sobre 4 está aqui. E esse cara aqui é o nosso π sobre 4. Ó. Show. Aqui está a gangorra. Deixa eu pintar a gangorra. E aqui está o valor da tangente, ó, que eu vou pintar de verde. Ó. O valor da tangente é até onde a reta tocaria. A reta tocaria ali. Ó. Olha lá. Ou seja, se ele quer que fique maior do que 1, para ficar maior do que 1, a partir desse ponto, ele tem que subir ou tem que descer? Tem que subir. E para ele subir, esse ângulo tem que vir para cá. Ó. E parar onde? Aqui, ó, no π sobre 2, que é onde ele não existe. Eu não vou botar de verde, não, para não confundir com a parte de cima. Olha lá. Tá ok? E aqui embaixo, se essa gangorra sobe, se um cara da gangorra, esse aqui é uma gangorra que eu falei, né? Se esse cara sobe, o outro tem que fazer o quê? Tem que descer ela até a bolinha aberta. E esse cara aqui é o 270 lá. Ou seja, ficou todo mundo bolinha aberta. Se ficou todo mundo bolinha aberta, o intervalo ficou entre esses dois caras aí. Ó. Esse cara aqui de azul, que eu vou pintar aqui agora de azul, que estava de verde. E esse cara aqui de azul. Ó. Então, sempre o resultado é do menor para o maior. Quem é o menor ângulo que aparece? É do zero, π sobre 4. Então, ó, aberto em π sobre 4. Até o aberto em π sobre 2. União. Aqui, ó. Quem é o menor número depois? Ó, 5π sobre 4. Aberto em 5π sobre 4. E 3π sobre 2 também aberto. Tá aqui seu resultado. Ou, solução, aqui, ó. X pertence aos reais. Tá o quê? π sobre 4 menor que x menor que π sobre 2. Ou, que representa a união, 5π sobre 4 menor que x menor que 3π sobre 2. Beleza? E assim nós encerramos
a solução de inequações trigonométricas, tanto para seno, cosseno e tangente. Aí a pergunta que fica no ar é, Michel, e como faz secante e cossecante? Ou seja, o que é secante? Secante é o inverso do cosseno. Quando você transforma secante em cosseno, você consegue realizar a inequação do cosseno. Tá ok, pessoal? Sempre fique atento aos intervalos, faça seus desenhos, coloque o seu alfa, coloque seu padrão, faça os desenhos bonitinho para que você não erre nada. Tá ok? Espero ter ajudado vocês. Deixa aquele like legalzão pra gente aí. Se inscreva no canal, dá aquela moral. E tamo junto, galera. Até a próxima.